Fala, professor! Estamos chegando com o primeiro vídeo aqui do canal. Esse canal que tem como objetivo falar do futebol brasileiro, do futebol europeu. A gente vai falar também de mídias eletrônicas, tá certo? Jogos dos finais de semana, jogos do meio de semana, onde vai passar, onde você vai assistir os seus jogos no momento que está tendo negociações entre a Record, a Globo, canais fechados. Então a gente sempre vai atualizar onde você vai assistir os jogos, principalmente na TV aberta. E no vídeo de hoje a gente vai falar de Copa do Brasil, Copa Milionária do Brasil. Chegamos às semifinais, de um lado o Flamengo, do outro lado o Corinthians, eles que se enfrentaram há 10 dias, 10, 11 dias, eles se enfrentaram pelo Brasileirão na Neoquímica Arena e deu Corinthians. Então vai ter dois jogos e quem passar, lógico, estará na grande final da Copa Milionária do Brasil, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, e tem do outro lado Vasco e Atlético Mineiro. E a gente vai ver o caminho desses times para chegarem nessas semifinais. Lembrando que a Copa Milionária do Brasil começou com 80 times, a primeira fase com 80 times. Os times que estavam na Libertadores da América eram 12 times, né? Na Libertadores da América, os campeões regionais acabaram entrando na terceira fase. E dos 4 times que chegaram nas semifinais, apenas o Vasco e o Corinthians estão desde o início. Desde o início eles estão nessa competição. A gente vai aqui justamente na espécie de 16 avos de finais. 16 avos de finais. Mas assim, eram 80 times e nessa primeira fase caiu 40 e o Vasco pegou o Marcílio Dias. Era jogo único, onde o time melhor ranqueado jogava fora de casa e o Vasco acabou passando 3-1, despachando a equipe do Marcílio Dias. O Vasco que ali passava para a segunda fase, né? A segunda fase contava com 40 times e na mesma fase o Corinthians passou pelo Cianorte 3-0 fora de casa. Então tanto o Vasco e o Corinthians passava para a segunda fase da Copa Milionária do Brasil. Essa segunda fase contava com 40 times, 20 confrontos, e a equipe do Vasco da Gama pegou o Água Santa num jogaço, jogão de bola, e o Vasco venceu 4-3, o Vasco que ali ficou na iminência de ser eliminado. Enquanto isso, o Corinthians na segunda fase pegou a equipe do São Bernardo. Também jogo único, só que esse jogo foi na Neoquímica Arena. E o Corinthians acabou passando fácil, 2-0. E os dois times passavam para a terceira fase. A terceira fase também conhecida como 16 avos de final, porque aí sim, aí realmente eram 16 avos de final, porque nós contávamos com 32 equipes, 32, porque como eram 80 times, na primeira fase caiu 40, na segunda fase caiu 20, ficaram 20, entraram 12 times, os times que estavam na Libertadores, aqueles times que já estavam classificados para a terceira fase. Então aí a gente já vai ver como começou a campanha do Flamengo e também do Atlético Mineiro, que eles vinham justamente da Libertadores da América. Então a equipe no sorteio, o Vasco pegou o Fortaleza, e o Fortaleza vinha num bom momento. O Vasco empatou na Arena Castelão e em São Januário 3-3 num jogão de bola. O Vasco teve também na iminência de ser eliminado, porque estava perdendo até o finalzinho e nas penalidades deu Vasco. Então o Vasco acabou ultrapassando, chegando nas oitavas de finais. Então a gente teve aí a classificação do Vasco. O Atlético Mineiro jogou com o Sport Clube do Recife, tá certo? E perdeu o primeiro jogo, perdeu um jogo de 1-0 e ganhou de 2-0. Então passou o Galo passou para as oitavas de final, estreou na Copa do Brasil contra o Sport Clube do Recife. A equipe do Flamengo pegou o Amazonas e não jogou absolutamente nada. O Flamengo jogou com um time reserva, os dois jogos, e um duplo 1-0, um jogo melancólico da equipe carioca, mas mesmo assim o Flamengo, mais time, mesmo com o time reserva, não teve dificuldade para passar
pela equipe do Amazonas. Teve dificuldade no placar, né? Os dois placares foram apertados, mas a equipe de Manaus acabou não atacando muito a equipe do Flamengo. E o Corinthians, esse sofreu muito para passar um duplo 2-1, principalmente no jogo de ida, sofreu muito para ganhar do América de Natal. Então, esses 4 times que chegaram nas semifinais passavam, né, das 16, chegando nas oitavas de final. As oitavas de final, a gente teve sorteio novamente e colocou o Vasco contra o Atlético Goianiense. O primeiro jogo foi 1-1 em Goiânia. O Vasco acabou ganhando em São Januário e passando para as quartas de finais. Enquanto isso, o Galo Mineiro pegou o CRB. Esse jogo foi interessante porque o CRB abriu 2-0 em 10 minutos. O Galo acabou empatando, mas foi um resultado bem sofrível, um jogo bem sofrível do Galo, mas no jogo de volta, no seu campo, o Galo acabou sobrando 3-0 e passando assim para as quartas de finais. Enquanto isso, o Flamengo pegou o Palmeiras, fez um jogaço no Maracanã, 2-0 e sofreu demais no jogo de volta. Contou com a ajuda do VAR, tá certo? A ajuda do VAR, quando a gente fala ajuda, não é que o VAR ajudou, mas o VAR entrou em cena, teve 2 gols do Palmeiras bem anulados e o Flamengo ali passava, sofrendo muito, principalmente no início e no final desse jogo lá no Allianz Parque. Então o Flamengo passava para as quartas de final, tirando o seu principal concorrente nos últimos anos, porque Palmeiras e Flamengo manipulam, né? Sempre estão disputando os principais títulos. O Flamengo ali tirava o seu maior adversário. Enquanto isso, o Corinthians teve um duplo 0-0 com o Grêmio e acabou contando com a competência do Hugo Souza e classificando nas penalidades. Então tá aí os times chegando nas quartas de finais, justamente essa fase que finalizou ontem, né? Finalizou ontem porque na quarta-feira a gente já tinha a classificação da equipe do Corinthians e a equipe do Vasco da Gama, né? Primeiro falar do Corinthians, o Corinthians perdeu 2-1 do Juventude e no jogo de volta precisava vencer de 2-0 e venceu. 3-1, estava indo para as penalidades, passou a equipe do Corinthians, o Corinthians então chegando às semifinais. Enquanto isso, na quarta-feira, o Vasco, que também tinha ganho de virada do Atlético Paranaense em casa, ganhou no último minuto e foi jogar na Arena da Baixada e foi um resultado heróico. Por que eu digo heróico? Porque o Vasco da Gama perdeu um jogador logo no primeiro tempo, perdendo de 2-0, teve força suficiente, fez o gol, passou o segundo tempo inteiro com um jogador a menos e segurou a equipe paranaense nas penalidades. Deu o Vasco ali passava para as semifinais para enfrentar justamente o adversário que saiu ontem, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que venceu o São Paulo no Morumbi no primeiro jogo e ontem segurou o empate, né? Um jogo até um jogo de nível técnico baixo, pois se trata de 2 grandes equipes, mas assim o Galo, o que importava para o Galo era se classificar, era chegar nessas semifinais. O outro jogo, o Flamengo, né? O Corinthians conheceu o seu adversário. O Flamengo já tinha ganho do Bahia dentro da Fonte Nova e ontem voltou a ganhar num jogo bem seguro do time comandado pelo Tite. Jogou bem a equipe do Flamengo. As principais chances de gols foram do Flamengo. No início, até que o Bahia teve uma chance com o Everaldo, acabou tocando na saída do goleiro Matheus Cunha, mas não abriu o placar. Então o Bahia acabou atacando pouco o Flamengo. Bom treinador Rogério Ceni tem dificuldades para enfrentar o Flamengo e mais uma derrota, somando a 14 derrotas, 14 jogos contra o Flamengo. Isso pelo São Paulo, também pelo Bahia e pelo Fortaleza. O Rogério Ceni nunca conseguiu ganhar da equipe do Flamengo e ontem mais uma derrota, mas como eu falei, né, bem merecida essa vitória do Flamengo. Chega nas semifinais com muita força, pois os seus principais jogadores estão voltando de contusão, algumas contratações também na próxima fase já podem jogar. Então, com isso, né, a gente fez aqui uma retrospectiva, tanto do Vasco, do Corinthians, do Flamengo e também do Atlético Mineiro, e chega esses 2 times, lembrando que é só lá no dia 17 o primeiro jogo, dia 17 de outubro, o primeiro jogo, tem mais de um mês. Agora eles vão se concentrar, esses times vão se concentrar no Campeonato Brasileiro. O Corinthians joga com o Botafogo no final de semana. O Flamengo tem o clássico com o Vasco e o Atlético Mineiro enfrenta a equipe do Bahia fora de casa. Então, no meio de semana, próximo meio de semana,
o Flamengo, a equipe do Galo Mineiro, estarão envolvidas na Libertadores da América, o Corinthians na Sul-Americana. Então, falta muito tempo, mas o fato é que, de forma merecida, Vasco, Atlético, Flamengo e Corinthians chegam nas semifinais da Copa Milionária do Brasil. E aí, o que você acha? Qual a sua final? Vai dar a final Carioca, Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo? Vai dar a final Corinthians e Vasco? Ou você acha que a final vai ser Flamengo e Atlético Mineiro? Então tá aí, pode dar também Corinthians e Galo, né? Corinthians e Galo, Corinthians e Vasco, Vasco e Flamengo e Vasco e Atlético, aliás, Vasco e Atlético Mineiro não pode, Flamengo e Atlético Mineiro são as possíveis finais desses grandes, aliás, 4 grandes times. Com certeza quem chega na final vai ser uma final muito grande. O Flamengo e o Corinthians acabaram de disputar uma final em 2020, o Flamengo acabou sendo campeão em cima da equipe do Corinthians. O Flamengo ganhou lá no... Aliás, foi dois empates, e nas penalidades o Flamengo acabou ganhando o título em cima da equipe do Corinthians. Tá certo, pessoal? Então, esse é o nosso primeiro vídeo. Tá certo? Se você assistiu até agora, quiser dar uma força pro nosso canal, se inscreve, deixa o seu like, faça o seu comentário. Como eu falei, esse canal é pra gente falar dos principais times do futebol brasileiro, dos times do futebol europeu, falar de direitos de televisão. A gente vai sempre trazer alguma informação interessante aqui para vocês, tá certo? Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.